Olá, muito boa tarde. A Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa tem uma oferta de cursos formativos a pensar em muitos leigos que procuram essa formação para a sua vida cristã. Eles serão apresentados daqui a pouco no programa Eclésia pelo Padre João Lourenço, diretor da Faculdade de Teologia, e por Juan Ambrósio, professor nesta faculdade. Antes mostramos algumas notícias que marcam a atualidade religiosa. O aumento da violência em Portugal, nomeadamente pelo uso de armas, é uma atenção permanente do Observatório sobre Produção, Comércio e Proliferação de Armas Ligeiras. Entre abril e junho deste ano, os crimes contra pessoas representaram mais de 20% do total dos crimes praticados no país, quando no trimestre anterior haviam sido responsáveis por apenas 16%. Dados que são resultado da crise financeira, económica e social em que Portugal se encontra atualmente. Uma crise que exerce violência sobre os seus cidadãos. Nós temos uma ideia muito clara de que as pessoas estão a ser vítimas de uma violência, que é uma violência institucional, muito grande. Sabemos, e foram enunciadas várias modalidades, se podemos chamar assim, de violência exercidas pelas pessoas, pelas dificuldades que elas atravessam, pelos desmembramentos das famílias, os membros das famílias que saem, que partem, e que alguns deles até que deixam de viver. Uma situação cada vez mais preocupante e que o Observatório Permanente sobre a Produção, Comércio e Proliferação de Armas Ligeiras acompanha com grande preocupação, dado que não é apenas a violência com armas que está a aumentar. A crise suscita outros tipos de violência, fruto da insatisfação e do enfraquecimento da coesão social. Nós estamos a assistir a uma progressiva degradação do Estado Social, que esse sim é o pilar da coesão social. E sem Estado Social, ou seja, sem uma segurança social credível, sem direitos laborais garantidos, nós não podemos esperar que a conflitualidade fique contida aos níveis a que até agora se tem ficado contida. À nossa frente está o anúncio de novas medidas que vão cair sobre a sociedade e, para além disso tudo, sabe-se lá, no meio do ano que vem, se não virá alguém que questione a bondade de todas estas medidas. E nós perguntamos o que é que a sociedade poderá fazer em relação a isto. A crise e as dificuldades pelas quais cada vez mais portugueses passam leva a que muitos vivam em constante stress e preocupação. O desemprego é mesmo um dos principais problemas com que a sociedade portuguesa se debate atualmente. O desemprego não só se reflete na falta de recursos que as pessoas têm, mas reflete-se também na falta de sentido de vida, até de autoestima das próprias pessoas e de capacidade de sonhar o futuro. Muitas vezes as situações de desemprego ou da precariedade de emprego que possam existir são mesmo impedimento a que possa florescer uma vida familiar normal. Portanto, quando falamos desta crise, não podemos limitar-nos apenas aos seus aspectos financeiros ou económicos, temos que avaliar a crise e o seu impacto em termos das pessoas, porque é a pessoa humana e o bem comum das sociedades que devem servir de critérios ao desempenho. Chamar a atenção dos governantes para a problemática da violência entre cidadãos é essencial para reverter a situação. É urgente uma união comum a todos os níveis. A organização aqui é muito vasta, inclui os partidos, inclui os sindicatos, inclui as associações. Todas estas formas de associativismo ou de congregação não têm estado a funcionar. Em pano de fundo, a Igreja tem estado a fazer um papel altamente relevante no domínio social. E tenho a impressão que muito terá ainda que ser feito neste vetor pela Igreja, mas eu interrogo-me sobre como é que havemos de sair coletivamente desta crise.
O Observatório Permanente sobre a Produção, Comércio e Proliferação das Armas Ligeiras é uma estrutura da Conferência Episcopal Portuguesa, criado em 2004 no âmbito do trabalho da Comissão Nacional Justiça e Paz. Em Coimbra, igrejas e monumentos registram aumento de visitantes desde que a Baixa da cidade foi classificada pela Unesco como Património Mundial da Humanidade. Da Alta de Coimbra, onde encontramos a Universidade, até à Baixa, na Rua da Sofia, muitas são as igrejas, os conventos e antigos colégios por onde se passa sem ter a noção da riqueza cultural que ali mora. A eleição pela Unesco desta zona da cidade como Património Mundial da Humanidade, em junho deste ano, veio chamar a atenção para a história de Coimbra, onde a Igreja teve desde sempre um papel determinante. A história tem uma marca, uma matriz muito grande eclesial, que tem a ver com a vivência da fé. Grande parte dos edifícios que hoje estão abrangidos por esta classificação são de origem religiosa, são igrejas, são conventos, são os antigos colégios universitários na Rua da Sofia e mesmo na parte alta da cidade. Para desenvolver o turismo religioso na cidade, é preciso também abrir as portas de alguns locais históricos e de interesse turístico que até então se encontram caídos no esquecimento e fechados ao público. Há aqui um património cultural muito grande que não é conhecido, porque muito dele está de portas fechadas, uma vez que são edifícios que têm ainda funcionalidades e que não estão abertos ao público em geral, nem às visitas. E eu penso que tudo isso pode ajudar Coimbra em todas estas dimensões, do ponto de vista cultural, também do ponto de vista do conhecimento da fé, da matriz cristã da nossa cultura. Pode ajudar, inclusivamente, à evangelização por meio da arte e pelo meio do património e da cultura. E, portanto, pode ajudar, inclusivamente, ao turismo, que terá, com certeza, uma marca muito concreta aqui dentro da cidade de Coimbra, tendo em conta o estilo de património que as pessoas vão visitar. O Mosteiro de Santa Cruz está entre os mais visitados desde a eleição como Património Mundial. Este ano, o verão teve muito mais gente do que nos anos anteriores, bastante mais. Essa decisão da Unesco poderá ter tido influência, de facto, no acréscimo de turistas, poderá não ter tido, mas talvez tenha tido. E, efetivamente, uma iniciativa da Universidade, conseguiram, com certeza com um projeto que elaboraram bastante bem, conseguiram essa classificação. Para já, proveitos económicos ainda não há, nem haverá tão cedo, mas, pelo menos, proveito social, está a dar resultado. O Mosteiro de Santa Cruz foi fundado em 1131, no contexto da formação de Portugal, onde Coimbra tinha uma importância geoestratégica preponderante. Aqui, os visitantes têm a oportunidade única de visitar o túmulo de Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal. Toda a gente tem como certo que os restos mortais do primeiro rei de Portugal e do filho Dom Sancho se encontram, de facto, lá na igreja de Santa Cruz, em túmulos bastante dignos, por iniciativa, não do tempo dos sucessores do Dom Afonso Henriques, mas do tempo do Dom Manuel. O Dom Manuel, esse é que sim, quis dar aos túmulos dos primeiros dois reis de Portugal uma expressão que ele entendeu que não deslustrasse do fundador da nacionalidade. Turistas portugueses e estrangeiros têm em Coimbra uma cidade cheia de história, onde a cultura se encontra a cada recanto. Dar-lhe a conhecer estes edifícios que são monumentos, que estão ligados muito à cultura. Santa Cruz é um desses, o mosteiro criado no século XII, depois transformado no século XVI, mas teve efetivamente também um papel importantíssimo na expansão da cultura científica, filosófica, musical, teológica, e isso também não deixa de ter algum peso.
A Baixa da cidade de Coimbra foi classificada como Património Mundial da Humanidade no dia 22 de junho pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Notícias que estão em atualização permanente em agência.eclesia.pt, o portal de informação da Igreja Católica em Portugal. Agora falamos sobre as propostas da Faculdade de Teologia com o seu diretor, o Padre João Lourenço, e com o João Ambrósio, professor nesta Faculdade de Teologia. Muito boa tarde. Obrigado por estarem neste programa. Hoje, especificamente, para divulgarmos os cursos e as propostas formativas que a Faculdade faz. Padre João Lourenço, há os cursos de grau académico, conferem licenciaturas, mestrados, etc. Passam por aí todas as propostas da Faculdade? Ora, muito boa tarde. Antes de mais, e obrigado pela pergunta, gostaria de referir que há exatamente dois âmbitos, dois setores da formação. Uma que são os cursos que conferem grau, conferentes de grau, que são, como acabou de dizer, os licenciaturas, os mestrados, os doutoramentos, e aí temos o mestrado integrado em Teologia, o mestrado em Ciências Religiosas, com a componente predominante, não exclusiva, predominante, para a preparação de docentes de educação moral religiosa católica, o mestrado em estudos da religião e os cursos de doutoramento. O primeiro mestrado de Teologia é sobretudo para quem se forma para o sacerdócio? O mestrado, chamado mestrado integrado de Teologia, porque é integrado, porque compreende e engloba vários domínios de saber, incorporando no currículo dois domínios específicos, que é o domínio da filosofia e é o domínio da teologia. Portanto, por isso é que se integra e que tem um currículo de 5 anos. É claro que o curso está tão bem orientado para a formação, mas não é específico. E nós temos um grupo de leigos que frequentam também estes cursos. Então, são cursos abertos, não são estritamente... são do domínio científico da teologia. Não é um curso de seminário. É um curso de faculdade. E, portanto, é aí que se combina a docência, a investigação, as publicações. Portanto, é um curso acreditado com todos os requisitos, obedecendo a todos os requisitos da acreditação de cursos de acordo com o processo de Bolonha, e acreditado pela Agência do Ensino, para o Ensino Superior, chamada A3ES, que é exatamente a Agência de Acreditação e Avaliação do Ensino Superior. E temos também, para complementar, depois a licenciatura em Ciências Religiosas, onde aí sim predominam mais religiosos, religiosas e leigos. Para além desses cursos, a Faculdade tem vindo a desenvolver um conjunto de iniciativas, umas mais continuadas, outras, de alguma forma, respondendo a necessidades e a questões, que eu diria, do presente, como, por exemplo, ao longo deste ano desenvolvemos um curso sobre a fé da Igreja, e estamos agora, exatamente, no período de abertura de 3 grandes áreas de formação. Algumas já vêm em sequência de iniciativas anteriores, de desenvolvimento destas temáticas anteriores, que é o curso de chamada síntese catequética avançada, ou... vai na 10ª edição. Vai na 10ª edição. E são cursos à distância, não é? E é um curso à distância com sessões presenciais. São cursos que não conferem graus, nós damos um diploma, damos certificados a quem apenas participa e damos um diploma a quem presta avaliação. Este ano, porque o ano passado não realizámos, estamos a abrir, vai iniciar-se no próximo sábado, um curso sobre o pensamento social cristão. Noutros tempos chamávamos de formação sobre a doutrina social da Igreja, creio que agora o título é mais abrangente e ao mesmo tempo mais preciso, e que temos um número muito significativo já de inscritos, e vamos lançar este ano mais uma nova iniciativa, que é a espiritualidade e bioética, correspondendo também àquilo que é um dos requisitos da sociedade atual. Para além deste curso, ainda temos um curso semanal, que já vem também na 4ª ou 5ª edição, que é a espiritualidade cristã. Portanto, são cursos organizados, esquematizados, têm um currículo. Estes dois, da espiritualidade bioética e da espiritualidade cristã, são presenciais, são cursos semanais. Os outros dois são feitos na plataforma. Além disso, depois há outros cursos mais ocasionais, módulos
de alguns domínios, como seja, por exemplo, na área da teologia bíblica ou em outras áreas que tentam responder a necessidades concretas. Estes cursos, para ser bem claro, são cursos que não conferem grau. Muito bem, muito bem. Isso não significa que não tenham qualidade, são lecionados pelos bons docentes que nós temos, procuramos inclusivamente selecionar para estes domínios aqueles professores que nos parecem mais adequados e mais capazes de responder às necessidades, quer científicas, quer pedagógicas, que o público aderente a estes cursos naturalmente exige. Eu insistia nesta ideia porque, de facto, não são cursos conferentes de graus, mas são cursos nos quais a faculdade aposta também a sua qualidade. E porquê? Porque há um déficit de formação. Exatamente, há uma área, e a faculdade vai tendo essa sensibilidade, já o teve há um tempo e continua a refletir nisso e até dando passos novos, há a sensibilidade que um dos serviços que a faculdade deve prestar à Igreja e à sociedade é esta formação contínua, aprofundada, avançada mesmo, de grau superior, não conferente de grau, mas em todo o caso de grau superior, porque é uma reflexão feita a esse nível. Esta experiência começou a modo pioneiro na Universidade Católica há 10 anos atrás, com este curso Síntese Catequética Avançada, que vai neste momento na sua 10ª edição. Sempre com grande acolhimento. Sempre com grande acolhimento. Posso dizer que já passaram mais de 1000 alunos por esse curso, o que é no nosso panorama um número muito significativo. Depois evoluímos para uma primeira tentativa na área da doutrina social da Igreja de um curso que chamamos Cuidar do Mundo, que fizemos 3 edições, que foi preciso reformular, parámos durante 2 anos e meio, 3, para o repensar e vai de novo arrancar totalmente reconfigurado, repensado, aproveitando o que estava feito, mas indo muito para além disso. É um curso que vai durar 1 ano, enquanto o outro era só um semestre. Neste momento, por exemplo, temos inscritos na faculdade 120 alunos nesta área, o que é um número significativo. E se juntarmos os outros alunos desses outros cursos que foi referido, temos aqui, de facto, um aspecto muito importante da missão que a faculdade entende também de prestar este serviço à Igreja e à sociedade. Chamaria uma nota que a mim me parece importante. Neste momento estamos a viver na faculdade, sobre os auspícios do nosso diretor, um passo novo que é a abertura de um gabinete na estrutura da faculdade inteiramente dedicado a esta área da formação, que se chama um Gabinete de Apoio à Formação Avançada, o que indica claramente a importância que a faculdade dá a esta área e a aposta que faz em recursos humanos e materiais para este trabalho. E por certo que toda a informação está na página da faculdade. Há só uma questão, porque temos muito pouco tempo para este... Eu gostaria de dizer ainda uma palavra muito simples, é isto. Nunca, creio que eu conheça, e já ando nisto há muitos anos, nunca a faculdade ofereceu um quadro, um leque tão diversificado e tão abrangente de formação. E também creio que nunca teve tantos alunos nestas modalidades. Sim. Portanto, e isso eu também quero prestar a minha homenagem como diretor a todos aqueles que têm colaborado nisto, entre os quais o Juan e outras pessoas, têm sido de uma dedicação muito grande e a faculdade está-lhes reconhecida e sinto que dentro da universidade também há este reconhecimento por este serviço que vem sendo feito. Uma questão, Padre João Lourenço, enquanto diretor da Faculdade de Teologia, que se vai colocando e que gostava de aqui analisar, embora que muito brevemente, porque o tempo já não é muito. Há muitos institutos, enfim, alguns institutos nas dioceses de Portugal que promovem ações de formação, mas não em ligação com a Faculdade de Teologia. É possível alguma ligação? É possível algum reconhecimento desses cursos? Vamos por partes. É um assunto para o qual me dá pouco tempo e é um assunto muito complexo para o qual eu precisava de muito tempo. Temos 2 coisas. A faculdade tem cursos conferentes de grau que têm exigências, quer em termos de qualidade, quer em termos de rácios de docentes formados, quer em termos de exigências, quer da Santa Sé canónicas, quer civis. Nós temos neste momento a equiparação a nível civil a toda e qualquer outra faculdade. Portanto, são cursos que estão a ser acreditados, são cursos que os nossos alunos só podem ser admitidos desde que cumpram as exigências de acesso ao ensino superior, e isto é muito importante, porque creio que em Portugal de vez em quando há algumas coisas que eu não quero agora bem classificar, que não obedecendo a isto, estão talvez a vender um bocadinho gato por lebre. Ora, isso é fundamental. Os outros cursos, equiparações, eu julgo que em relação às outras formações, nós temos uma rede que poderemos partilhar e valorizar mediante acordos.
mas não há equivalências porque, não se tratando de cursos de grau, não faz nenhum sentido estar a fazer equivalências. Quer dizer, as equivalências são feitas em termos científicos, em termos académicos, em ordem a profissionalizações ou em ordem a reconhecimento de graus. Tudo o que é mais não há espaço para equivalências. Ouço de vez em quando esse tema aí um bocadinho na praça pública, mas enfim, pronto, eu acho que as pessoas não sabem bem do que é que estão a falar. Porque equivalências é para títulos de graus. E é isso que nós estamos habilitados. E sim, e a faculdade confere, desde que os cursos sejam efetivamente... E não depende da vossa vontade de fazer ou não parcerias, não é? Não, em relação às outras questões, não depende da nossa vontade para parcerias. Temos, enfim, de saber o que é que são essas parcerias, que as instituições desejarem, temos sempre tido a porta aberta, agora temos é ter muita cautela. Tudo que for apresentados como cursos superiores de natureza científica, é preciso corresponderem aos requisitos do ensino superior em Portugal. E algumas instituições, porventura, desejariam promover isso, mas é preciso saber, de facto, se têm as condições. Onde é que estão as pessoas formadas, onde é que estão os graus, os diferentes domínios científicos. Não basta apenas termos um número de pessoas que vão dar aulas. Claro. Não é essa a questão. Porque para dar aulas nós encontramos milhares. É preciso saber se elas têm as habilitações requeridas pelo ensino superior para poderem ser acreditados, para nós não estarmos a enganar as pessoas. Esses princípios enunciados e um debate, por certo, que ainda pode continuar. Sim, eu acho que este tema merecia muito debate, porque acho que ele é muito importante. Sem dúvida que teremos a oportunidade de fazer. Agradeço por terem estado aqui neste programa, onde fizemos esta apresentação dos cursos que a Faculdade de Teologia proporciona, não só os que conferem grau académico, mas também aqueles que se destinam à formação cristã. Votos de bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.